Doutor, todo mundo me fala que o omeprazol dá câncer, é verdade? Olá, sou o Dr. Guilherme. Hoje vamos falar sobre os mitos e verdades sobre o uso do omeprazol. Então vamos lá, separei alguns mitos e verdades aqui sobre o uso do omeprazol. Vamos lá. O omeprazol trata a gastrite? Sim, o omeprazol ele trata a inflamação do estômago, que é a gastrite, porém ele não trata a causa, né? Por exemplo, se for H. pylori, que é a infecção, né, pela bactéria do estômago, tem que usar antibióticos associado ao omeprazol ou algum inibidor de bomba de próton, que são os prazóis, para tratar essa gastrite causada pela H. pylori. A H. pylori é uma causa importante de gastrite, né? Por exemplo, outra causa de gastrite, anti-inflamatórios, né? O que vai tratar essa gastrite? Tirar o anti-inflamatório, né? Evitar o uso de anti-inflamatórios e usar os inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol. Então, nem sempre ele é o tratamento principal da gastrite, né? Às vezes, dependendo da causa, né? Você tem que ou tirar a medicação ou evitar o álcool, por exemplo, que também pode ser causa de gastrite, tá? Mas ele faz parte do tratamento, na maioria dos casos. Pode tomar omeprazol por tempo prolongado? Sim, o uso de omeprazol deve ser criterioso e com acompanhamento médico, né? O uso prolongado, principalmente em pacientes idosos, aumentam riscos de efeitos colaterais do medicamento, como osteoporose, osteopenia, que é o enfraquecimento dos ossos, deficiências de vitaminas, né? Que são ali produzidas e absorvidas no estômago e intestino, e também ficar mais suscetível a infecções intestinais, por conta da alteração do pH do estômago pelo medicamento. O omeprazol, essa é a principal, né, que eu fiz aí no começo do vídeo. O omeprazol dá câncer ou doenças graves se usar por muito tempo? Isso é mito, tá? O omeprazol não causa câncer. Não sei de onde que veio essa informação, né? Teve medicamentos como ranitidina que foi suspenso há alguns anos pelo pessoal na venda, né? Por conta de risco aumentado de evoluir para câncer, né? Aumentar o risco, né? Então esse medicamento ranitidina foi suspenso. Porém, o omeprazol não dá câncer se usar em longo prazo. Pode dar esses efeitos colaterais que eu falei, principalmente em pacientes idosos e que estão mais suscetíveis a ter, né, a osteoporose, deficiências nutricionais, enfim, né? Então, ele pode dar esses efeitos colaterais e também pode formar pólipos, porém pólipos benignos no estômago, né? Por conta da alteração do pH, de inibir a acidez do estômago. Então, ele pode criar ali pólipos benignos, que são pólipos hiperplásicos que a gente fala, né? São pólipos que não viram câncer, basicamente. Vamos para a próxima pergunta aqui, né? Do mito e verdade. O omeprazol serve para proteger o estômago de qualquer medicamento? Isso é mito. O omeprazol ele é usado para proteger o estômago de anti-inflamatórios e corticoides, se for para usar para proteger de alguns medicamentos, né? O AS, que é um ácido acetil salicílico, usado para pacientes que teve infarto ou AVC previamente, ele é um anti-inflamatório também. Então, pacientes que usam AS crônico, eu até falo sempre para meus pacientes, para usar, nem que for um omeprazol, pelo menos 20 mg ao dia, para proteger, porque realmente o AS ataca o estômago. Pode dar sangramentos, né? Aumenta o risco de sangramento, seja de estômago, causar úlceras estomacais no estômago, né? Intestino, que é o duodeno ali, e também aumentar o risco de sangramentos intestinais, né? Anti-inflamatório como um todo não é bom o uso crônico. A gente recomenda, né, os médicos em geral, quando passa por uma infecção aguda, seja faringite, que é inflamação da garganta, ou alguma dorsalgia, né, que é dores da coluna, né, pacientes que têm hernia de disco, que inflama a coluna, né, começa a doer. Aí a gente passa de 3 a 5 dias, geralmente, no máximo, né? Quanto menos usar, melhor. E não é porque a gente passa 3 a 5 dias que você pode usar durante o mês, 3 a 5 dias, passa uma semana, usa de novo. Não pode usar também frequente.
Não adianta usar poucos dias e usar frequente, dia sim, dia não, toda semana usar, né, 1 ou 2 comprimidos. Então não deve ser feito o uso de anti-inflamatórios frequentemente, né? Então usa 3 dias aí no mês, né? E olha lá, porque anti-inflamatórios ele inibe as prostaglandinas que protegem o estômago, né? Então ele vai inibir essa proteção que são as prostaglandinas, e aí o estômago vai ficar suscetível ao medicamento, né? A sofrer a ação dele e machucar o estômago. As prostaglandinas é como se criasse um muco, uma proteção no estômago. E você usando anti-inflamatório, ele vai tirar essa proteção do estômago e vai ficar suscetível a machucar o estômago, né, pelo medicamento. Então, anti-inflamatórios e corticoides atacam o estômago. Antibióticos têm como efeitos colaterais, muitos deles, desconforto no estômago, náusea, vômito e diarreia, por exemplo. Porém, o antibiótico não machuca o estômago, não causa úlcera, não causa gastrite. Apesar que muitos falam que começou sintomas no estômago depois do antibiótico, ele não vai causar gastrite e úlcera, né? Ele pode, se usar cronicamente muitos antibióticos, pode causar desbiose, que é a desregulação da flora intestinal, porque ele vai matar as bactérias boas da flora intestinal, assim vai ocorrer o desequilíbrio da flora, prevalecendo assim bactérias ruins, né, maléficas ao nosso organismo, que é a desbiose, né, esse desequilíbrio da flora intestinal. Então, antibiótico não causa gastrite nem úlcera, mas pode dar efeitos colaterais, piorando sim o estômago, né, os efeitos colaterais como se fosse piorar a gastrite. Então, isso é mito, porque antibiótico, paciente que usa muitos antibióticos ou que está internado, né, não tem benefício em usar o omeprazol para proteger de antibiótico, tendo em vista que o antibiótico não vai atacar o estômago, que nem eu falei, né, pode dar efeitos colaterais. Essa pergunta aqui meio que já respondi. O uso contínuo pode interferir na absorção de nutrientes? Então sim, pode dar deficiência de vitaminas, B12, ferro, né? Porque eles são influenciados ali pelo ácido para poder serem absorvidos. Pode parar o omeprazol de uma vez quando quiser? Essa pergunta é muito interessante. Isso é mito, não pode parar de uma vez, né? Por isso que muitas vezes o paciente usa 2, 3 meses o medicamento, suspende de uma vez e volta a ter sintoma depois. Por quê? Ao parar o medicamento abruptamente, o estômago ele começa a produzir muito ácido novamente, né? Tem um efeito rebote. Então, enquanto você está usando a medicação, o estômago ele fica menos ácido, porque o medicamento tira um pouco a acidez, ele inibe a produção de ácido no estômago, ajudando assim a cicatrizar a inflamação ali no estômago, né? Então, se você tira o medicamento uma vez, o estômago começa a produzir muito ácido e aí pode voltar a ter os sintomas, certo? Então, eu sempre falo para meus pacientes para voltar em 2, 3 meses depois do tratamento que a gente passa, para passar uma dose mais baixa do medicamento. Por exemplo, a gente usa o omeprazol 40 mg para tratar uma gastrite ou refluxo, o paciente melhorou, 2, 3 meses, volta, a gente passa o de 20 mg, toma mais uns 15 dias, todos os dias pela manhã, e depois mais 15 dias em dias intercalados, toma dia sim, dia não, ou seja, a gente vai tirando aos poucos, né, desmamando a medicação para não tirar de uma vez e ter esse efeito rebote. Então essa pergunta é muito interessante. Então é isso, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pode tomar o omeprazol por tempo prolongado, se for necessário? É meio que relacionada essa pergunta às outras, né? Mas dependendo do caso, tem pacientes que têm sintomas refratários. Tira a medicação, volta a ter sintomas, mesmo fazendo o desmame devagar, tirando a medicação aos poucos, né? Então, tem pacientes que ficam dependentes da medicação. Às vezes o paciente tem uma hérnia de hiato para refluxo e aí não consegue tirar a medicação, porque se for uma hérnia volumosa, vai voltar, vai ter refluxo, né? Então tem que cuidar bem da alimentação, evitar comer e deitar, que nem eu falo para os pacientes, esperar 2 horas para deitar, né? Não tomar líquido na hora de deitar, até mesmo água não é bom tomar muito, senão volta. E se mesmo o paciente fazendo as medidas comportamentais, evitando esses comportamentos, e o paciente tem os sintomas de refluxo, ou se tem gastrite e não melhora, se parar o remédio volta os sintomas, aí a gente sempre tenta deixar a dose mínima para diminuir os efeitos colaterais do medicamento a uso prolongado, cronicamente.
Então a gente tenta deixar sempre a dose mínima, se possível 20 miligramas ao dia ou em dias alternados, que nem eu falei para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Essas são algumas perguntas, né? Alguns mitos e verdades sobre o omeprazol, certo? E para tirar a dúvida de vocês e desmistificar isso de que o omeprazol causa câncer. Compartilhe com seus amigos para distribuir esse conhecimento também para mais pessoas. Se tiverem dúvidas, comentam aí que eu vou tirar a dúvida de vocês. Se inscreva no canal, né? E deixa o like para fortalecer a gente aí que está chegando nos 1000 inscritos, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.